Bem-vindos ao Receita Federal em Foco, o podcast que trata das nuances e desafios da administração tributária no Brasil. Eu sou Roberto Paulo, sou delegado da Receita Federal aqui em Boa Vista e hoje nós vamos conversar com os analistas e auditores fiscais que tomaram posse recentemente. Hoje temos no programa aqui o Frederico, o Jailson e o Fábio. Eles vão nos falar das suas expectativas, desafios e perspectivas para o futuro. Para iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta de bastante interesse dos concurseiros, né? Como é que foi o processo de preparação para este concurso? Eu acredito que exige bastante dedicação. A gente sabe que na nossa vida de correria, trabalho, família, tenho certeza que todo mundo teve que abdicar de certas coisas, de certos tempos, com filhos, com as pessoas que gostam, para poder justamente dedicar aos estudos. E aí existe também essa parte de sacrifício, né, Jason? Sem dúvida. Eu tive 2 etapas de estudo para concurso, né? Quando era mais jovem, passei em alguns concursos e então fiquei quase 10 anos sem estudar, até que no meio da pandemia, aquele lockdown, todo mundo em casa, e aí minha esposa e eu resolvemos que retornar aos estudos seria uma boa ideia. A gente tinha 2 filhas, hoje temos 4, e foi um período de muito sacrifício, realmente. Eu costumava fazer o que o pessoal diz, que eu estudava enquanto elas dormem. Então, enquanto minhas filhas estavam dormindo ali, eu acordava de madrugada e horas de estudo, às vezes precisando abrir mão de sair para passear com elas, uma pracinha, alguma coisa. Então, foram cerca de 2 anos e meio a 3 anos de preparação bem intensa, mas que a gente conseguiu alcançar esse objetivo. E no meu caso, também parecido com o Jailson, eu já havia feito concurso há algum tempo atrás e decidi retomar esse mundo dos concursos em 2022 para prestar um outro concurso também na área de auditoria, que no caso era auditor do TCU, mas ali foi quando eu fui tirando as teias de aranha dos estudos e voltando devagar a estudar, até que em 2023 teve a prova da Receita e aí consegui lograr êxito. Tá. Essa turma é um exemplo para todos os concurseiros aqui do estado de Roraima. Eles já moravam aqui, fizeram a preparação aqui mesmo em Roraima e obtiveram êxito num concurso muito difícil e muito disputado. Então fica aí o exemplo, basta estudar, se dedicar um pouco que você vai conseguir passar nesses concursos que a gente chama top de linha. Eu queria saber agora de cada um de vocês quais são as expectativas para esse início de carreira na Receita Federal. Acho que eu poderia colocar a aprendizagem como uma das grandes expectativas. Eu vejo a Receita Federal como um órgão com diversas atribuições, uma grande amplitude aí de áreas de atuação, e a gente chega cheio de energia, cheio de vontade de aprender e, ao mesmo tempo, já de imediato contribuir, tanto para o órgão quanto para a sociedade, para a eficiência da Receita Federal, os desafios que a gente tem em Roraima aqui com regiões de fronteira e facilitação de comércio exterior. Então, é muita coisa para aprender, mas cheio de expectativas de contribuir também. Eu acho que principalmente por causa da visão que todos temos da Receita, né? De ser um órgão ímpar no governo federal. Que trata sobre arrecadação, sobre transferência de rendas, sobre a parte social da Receita. Então, tudo isso, a gente fazendo parte, a gente vai começar a conhecer mais a fundo e cada vez contribuir mais para poder aqui no nosso estado a gente conseguir levar mais pessoas esse conhecimento, né? Fazer com que a Receita chegue mais a fundo, que seja mais eficiente, que seja muito melhor assim, para o nosso estado, em questão de arrecadação, distribuição. E é isso. Sempre pensar no melhor, tanto para o nosso estado quanto do Brasil inteiro.
E eu estou realmente empolgado, estou bastante empolgado com essa nova carreira. Eu sou natural aqui de Boa Vista, então passar no concurso e ser lotado aqui em Boa Vista realmente é uma felicidade muito grande. E eu estou empolgado para, como disse o Jailson, aprender, para colaborar. Tenho já aí 14 anos de serviço público, mas tenho uma experiência grande na área de engenharia, de fiscalização de contratos, mas nenhuma experiência na área fiscal. Então, aprender uma matéria, a trabalhar com uma matéria muito diferente, é realmente algo que está me deixando bastante empolgado. Certo. O Fábio fala uma coisa interessante, ele é natural aqui de Boa Vista, né? Eu sei que o Frederico e o Jailson vieram para cá bastante pequenos, né? Eles não são daqui, mas praticamente tiveram a vida dele todas aqui no nosso estado de Roraima, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre a chegada de vocês e também o amor aqui à terra de Roraima. Eu sou o que se chama o roraimado, né? Eu nasci na Bahia, vim para cá com minha família quando eu tinha 11 anos e já moro aqui em Roraima há quase 30 anos. Eu considero como meu estado. Eu me apresento como roraimense, apesar de ter nascido em outro estado, mas é o lugar que eu aprendi a amar, a viver, e para mim foi uma alegria enorme ver que todas as vagas aqui de Boa Vista, tanto para auditores como de analistas, foram ocupadas por gente aqui de Roraima. Então a gente vê que o concurseiro roraimense ele tem capacidade de ocupar esses cargos, de passar em bons concursos e saber que a gente pensa em estar aqui, permanecer aqui, contribuir aqui por muito tempo, foi uma grande alegria para mim. Eu vim mais cedo, eu tinha 2 anos, ia fazer 3. Então, a lembrança de vir foi sempre de que eu sempre fui boavistense, sempre fui roraimense. Então, aqui eu vim com meu pai, minha mãe, o meu irmão nasceu aqui, então ele realmente é roraimense daqui, mas eu vim do Ceará, mas vivi minha vida todinha aqui mesmo em Boa Vista. E não tem para onde. Aqui é muito calmo comparado às outras capitais, não tem intenção nenhuma de sair daqui. E agora tem essa oportunidade de fazer devoluções agora para poder prestar o serviço público para a cidade que eu gosto e que eu moro há tanto tempo. Então, vai ser muito bom conseguir fazer isso, mas é isso. Desde 3 anos estou aqui em Boa Vista, então não tem outra memória de outro estado, não. Eu sempre fui aqui, desde criança. Certo, isso foi uma imensa alegria vocês terem passado, sendo daqui, da nossa capital, né, morando aqui. Isso demonstra, como falou o Jailson, né, que o concurseiro aqui de Roraima pode passar nesses concursos considerados concursos tops, né, da carreira do Serviço Público Federal. Tá bom? Eu gostaria de ouvir de vocês, de cada um de vocês, quais são os desafios que vocês estão enfrentando nesses primeiros dias, né? Eles tomaram posse o quê? Na sexta-feira, né? Então, quais são os desafios? O que vocês estão já viram aqui na Receita Federal? Eu gostaria de ouvir cada um de vocês. Vamos aí, o Frederico, né? A gente deu na verdade foi sexta-feira, né? Então hoje é a nossa segunda Sexta-feira, dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto. Então, o terceiro, já é o terceiro. Hoje foi sexta, né? Segunda e hoje. Está gravando na terça-feira aqui. Né? Hoje, terça-feira. Então, assim, a gente já deu uma visitada verificando várias áreas já da Receita, né? A gente já visitou... já viu no curso de formação como a Receita é enorme, é ampla com relação a funções, com relação a exercícios de diferentes partes. Visitamos o do aeroporto, verificamos como o aeroporto lá, alfandegado justamente pela Receita, funciona. Então, a Receita é um mundo. Então, a gente vai se encaixar nesse mundo e... ver como a gente vai poder exercer nosso serviço da melhor forma possível.
Como o Frederico falou, a Receita é um mundo e a impressão é de que em poucos dias a gente conseguiu ter uma noção do quão grande é esse mundo e quanta coisa a gente tem para absorver e aprender aqui na Receita Federal. Inclusive desafios que vêm futuramente, né, como a implantação do Porto Seco, então vai exigir de nós também um domínio dessa área e podemos acompanhar a fiscalização de uma aeronave já no primeiro dia de efetivo de trabalho, então a gente já pôde ver as diversas áreas em que a Receita atua e é uma expectativa grande de ver onde vamos nos encaixar e onde vamos contribuir da melhor forma com isso. É isso. E essa situação foi inédita, né, Roberto? Você que tem mais capacidade para falar que é a gente, mas é inédito assim. Eram 3 vagas em Boa Vista, as 3 foram ocupadas por pessoas que moram aqui, de auditores, uma vaga de analista. O Frederico ocupando também mora aqui, e aí tem mais pessoal de Pacaraima e Bonfim. E assim, a gente tem conversado com todo mundo, a gente já vem conversando desde que saiu o concurso aí para tentar se inteirar o que a gente vai fazer, onde que a gente vai trabalhar. E aí são tantas áreas diferentes que a Receita proporciona para a gente trabalhar que a gente fica um pouco assustado no início. E aí nesses dias de trabalho a gente tem conhecido pouco a pouco o que a gente pode contribuir. E aqui no âmbito de Roraima, eu acredito que o campo está muito aberto para a gente trabalhar, para a gente contribuir, porque tem o aeroporto aí em franca expansão na quantidade de voos internacionais privados que recebe, a gente já notou isso por lá, devido a essa melhora do atendimento, do tratamento do pessoal na velocidade do trabalho. Então a gente pode contribuir com isso, a gente pode contribuir na área realmente tributária, na área de gestão do crédito. A gente pode contribuir na área do Porto Seco, que vai surgir aqui, como o Jailson falou. Então, tem tantas áreas que a gente vai poder trabalhar que a gente ainda está aprendendo um pouquinho o que é tudo isso da Receita, o que a gente pode fazer aqui. Certo. O Fábio ele colocou aí uma questão importante, qual a contribuição que o servidor pode trazer à administração tributária brasileira, especialmente aqui no estado de Roraima. Eu vi aí do Frederico, do Jailson também, como vocês veem essa contribuição de vocês para a melhoria não só da administração tributária, como também da sociedade roraimense, e também se vocês pretendem ajudar aí os concurseiros, dando dicas e dando dicas aí de pegadinhas de concurso, enfim, né? Como vocês veem essa contribuição de vocês, não só para a Receita Federal, logicamente, mas também para a sociedade e para os nossos amigos e parceiros, os concurseiros? Eu acho que a gente sempre tem a nossa bagagem, né, que é possível contribuir. O Fábio falou um pouco da carreira dele. Eu estou desde os 18 anos no serviço público, então, fizer a conta vai saber a minha idade, mas são 22 anos aí de serviço público. E venho do Ministério Público Federal, que foi o último concurso em que eu passei antes de vir para a Receita. Então, a gente traz uma certa experiência também de outras áreas em que atuamos, em que a gente vê que talvez seja possível melhorar processos na Receita. O fato de sermos roraimenses e pretendermos ficar aqui possivelmente nos possibilite ter uma aproximação maior com o contribuinte também e representar a Receita Federal no Estado. Eu vejo que podemos contribuir dessas formas também. Eu tenho, desde os 18 também, eu trabalho, mas era na Caixa Econômica, então fiquei trabalhando 14 anos na Caixa. Então, questão de atendimento, de processo, de eficiência, né? Então, tudo isso que vem de apesar da Caixa ser um banco público, ela tem as questões de eficiência operacional também. Então, a gente tem que atender bem o cliente de forma rápida e ir resolvendo o problema dele. Então, na Receita, a gente posso pegar também essa justamente o que o Jason falou, a bagagem,
e trazer para a Receita para poder a gente melhorar processos, fazer com eficiência, atender bem o contribuinte, porque o contribuinte é o nosso principal ativo. Então, a gente precisa do contribuinte, assim como o contribuinte vai precisar da Receita, porque a Receita ela faz essa devolução para a sociedade. Então, é mais nessa ajuda. Com relação à ajuda a concurseiros, né, essa parte, eu não sou muito de rede social. Eu não participo muito, eu mais vejo do que posto alguma coisa. Mas, assim... a dica que a gente pode dar mesmo é que estude. Vale a pena. Estude muito, né? Estude muito, mas no final vale a pena. Vale muito a pena esses sacrifícios que você está fazendo, vão ser temporários, mas no final é realmente engrandecedor. Eu diria às vezes que o concurso público a gente tem que ver mais como uma maratona do que uma corrida de velocidade. Então, a constância nos estudos é um fator muito importante de conseguir permanecer estudando constantemente, apesar de muitas adversidades que às vezes a gente tem na nossa rotina, na vida, imprevistos. Então, ver o concurso como um projeto de talvez médio prazo, até longo prazo, é algo que pode ser muito benéfico para quem almeja carreiras como a da Receita Federal, por exemplo. Então, constância e perseverança são fatores bem importantes. E o estudo não se perde, né, Geilson? A gente pode investir o dinheiro em alguma coisa e perder o dinheiro. O estudo a gente não perde. Você não passou naquele concurso, mas você está mais preparado para a sua vida, se você não for prestar um novo concurso, ou se você prosseguir na vida de concurso, você está mais preparado a passar em algum outro. Isso certamente aconteceu comigo e deve ter acontecido com vocês aí. Eu, além de agora auditor fiscal, sou professor também, então sou um apaixonado aí pela área de concurso público. E sempre, como pode ajudar, né? O Roberto perguntou aí. Eu tenho certeza que vocês também, a gente já ajuda muita gente próxima a gente, porque o concurso da Receita Federal é um concurso que chama muita atenção. Então, a partir do momento que você passa, você já começa... o pessoal chega, pergunta como fazer, né? O que eu devo fazer? A gente já contribui com pessoas individualmente, mas esperamos contribuir de maneira mais massiva, assim, né? dando mais dicas. E aí, assim, inclusive as nossas... A gente tem redes sociais aí, a gente fica disponível aí para quem quiser perguntar alguma coisa sobre o concurso público, porque é uma alegria muito grande repassar um conhecimento, né? E não se engane, não. Muitas vezes a gente vai, principalmente que está começar a estudar, vai tentar fazer um primeiro concurso ali, pode ficar numa colocação ruim, pode não ter chegado ali para poder passar mesmo, fazer os mínimos, mas isso são testes, né? A gente vai fazendo, a gente pode bater ali 1, 2 vezes na trave, mas um dia chega a nossa vez, pode ter certeza. O concurseiro, mesmo quando deixa de ser concurseiro, como é o meu caso, que aposentei as canetas na Receita Federal, o assunto concurso público é sempre muito interessante para a gente. Então, falar sobre concurso é prazeroso para a gente, mesmo quando a gente deixa de ser concurseiro. Então, como o Fábio falou, me coloco à disposição também nas redes sociais ou através do meu contato pessoal para passar dicas e conversar com qualquer um que queira se dedicar a isso. Foi falado uma coisa interessante. Aqui é esse fato. Você estuda para o concurso público, não passa, mas você se torna uma pessoa melhor, mais preparada para a vida, né? Não passa nesse concurso, pode passar em outro concurso. E ocorre também que você estuda para um concurso, por exemplo, a Receita Federal tem um programa muito completo e chega a passar em outro concurso e ganha tão bem que você nem esperava, de tão preparado que você já está, né? No passado nós tivemos um preparatório totalmente gratuito, né? Aqui eu era um dos que trabalhava nisso, que encabeçava esse programa de concurso. Eu gosto muito, sou também professor, gosto bastante de ensinar. Agora, lógico, pela idade a gente já tem pendurado a chuteira várias vezes, mas depois retorna. Agora mesmo nós temos um pequeno grupo, eu acho que tem umas 10 pessoas que a gente está preparando e eu tenho certeza
que eles vão passar em concursos top também. Agora vamos passar para assim, os desafios da Receita Federal. Na visão de vocês, né, qual a importância da tecnologia para a administração tributária? Eu acredito que hoje em dia o nosso foco principal é baseado em dados, né? Então, essa junção de blockchain, né, Big Data, que é tão falado hoje em dia, ela sendo incorporada, ela vai tratar esses dados de uma forma eficiente e fazendo com que a gente consiga fazer um atendimento mais preventivo, inclusive, do que repressivo, porque a gente consegue antecipar certas situações. E hoje em dia o mundo ele é muito tecnológico. Então, quando a gente trata sobre qualquer tipo de assunto, seja na área da medicina, seja na área fiscal, seja na área outras áreas que aparentemente não teria a ver com a tecnologia vai estar presente. Então, ela precisa sempre estar em desenvolvimento, sempre estar acompanhando as tendências do mercado, sempre estar atualizada para poder nós sempre estarmos na frente e tratar esses dados como eles devem ser tratados, e isso vai gerar uma onda de eficiência e melhorar cada setor de forma proporcional. Então a tecnologia ela é muito importante, só que, lógico, a tecnologia ela só vai até uma parte. Apesar dela ter várias coisas que ela pode fazer, mas há coisas que apenas o ser humano pode raciocinar. Então a parte humana ela também é importante e fundamental, principalmente na questão de sentimentos, né? A máquina não tem sentimentos. O que tem sentimento é a pessoa. Então aquele feeling, aquela sensação, aquela verificação dos dados em si, para fazer às vezes a correlação, um humano pode verificar uma coisa que inclusive uma máquina não pode. Então a junção dos dois é essencial. Não pode ser só um, também não pode ser só outro por causa do mundo globalizado de hoje. Mas a junção dos dois ela é essencial. Eu vejo que uma outra forma em que a tecnologia pode contribuir é para facilitar o acesso do contribuinte a serviços, no nosso caso, que a Receita Federal oferece, né? Se você parar para pensar anos atrás, o contribuinte precisava ir no atendimento, às vezes protocolar um documento, esperar que ele tramitasse e dias depois tivesse uma resposta. Hoje, muitos serviços que a própria Receita Federal oferece, você entra no portal do governo federal e você em tempo real consegue ter acesso a eles. Então a tecnologia é um grande aliado para facilitar o acesso do contribuinte aos serviços da Receita Federal também. E também surge com isso um desafio para que essas tecnologias sejam de fácil acesso a contribuintes que têm uma dificuldade maior com a própria tecnologia, né? De tornar esse acesso facilitado e acessível a todos. É isso. O mundo mudou, o mundo exige velocidade e a tecnologia da informação ela é importante para essa velocidade. Como vocês já falaram, é importante essa junção do humano com o tecnológico, né? A gente não podemos jamais esquecer a nossa função social, né? O nosso trabalho não é só arrecadar. A gente arrecada de maneira eficiente, entendendo o contribuinte, sendo parceiro do contribuinte, educando o contribuinte quando é necessário. Então, existe muita gente que não tem acesso à tecnologia, que tem dificuldade, e a gente tem que entender essas pessoas também e pensar na acessibilidade, em fornecer maneiras adequadas a cada contribuinte, inclusive educando com campanhas para que as pessoas entendam os diversos sistemas que a Receita já possui, né? E onde a Receita pode melhorar para atender a mais gente, para que a gente consiga aí sim arrecadar e utilizar o Estado brasileiro ter o recurso suficiente para utilizar nas mais diversas áreas. Exatamente, a arrecadação ela possibilita
o Estado brasileiro a prestar os seus serviços a toda a população. É mais segurança, é mais saúde, é mais educação, são os benefícios sociais, como Bolsa Família, né, como aquele benefício que as pessoas têm da assistência social brasileira, enfim, a aposentadoria também, a administração dos diversos órgãos para a prestação de serviço à coletividade. Então, tudo isso é possível através do trabalho da Receita Federal, que trabalha na arrecadação. Tá bem? Nós queríamos agradecer aqui aos nossos convidados e pedir que eles deem uma palavra aí aos nossos ouvintes e também fazer o convite, né? Fazer o convite para a cerimônia de posse, né? Que vai ser na sexta-feira, às 15 horas, lá na Assembleia Legislativa, né? No plenário. Então, eu gostaria de passar aí o microfone, que vocês pudessem realmente falar e convidar o pessoal, tá? Vamos aí começar. Quem começa? É isso. Eu queria agradecer a oportunidade de participar desse meu primeiro podcast, estreando aqui na Rádio Defensoria, né? Um prazer essa parceria também com a Defensoria Pública. E, como o Roberto Paulo falou, reforçar esse convite, a nossa cerimônia de posse agora no dia 8 de agosto, às 15 horas, no plenarinho da Assembleia Legislativa. Fica o convite a todos. Também é o meu primeiro podcast, então muito... É o primeiro da Receita Federal em Foco, né? Ótimo. É algo histórico. É bom que é o primeiro de todo mundo. Mas, como já falou, fica aí estendido o convite, mas é mais isso mesmo. Vamos estar aqui estudando e continuando o trabalho aqui para construir uma Roraima melhor para todo mundo. Perfeito. Estamos à disposição. Ficaremos contentes em ver pessoas interessadas no assunto Receita Federal na nossa cerimônia. Se encontrarem com a gente, podem falar, fiquem à vontade. E nós nos colocamos à disposição durante o trabalho aqui. A ideia é nos dedicarmos o máximo possível e fazer o trabalho mais técnico e humano possível nessa jornada que teremos na Receita. Tá. Esperamos que você tenha gostado deste primeiro episódio do Receita Federal em Foco. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você esteja no próximo programa, né? No segundo programa, no segundo episódio, onde certamente trataremos de temas relevantes para a administração tributária brasileira e também para a nossa sociedade, especialmente a sociedade aqui de Roraima. Você pode contribuir mandando suas sugestões, dicas, para que possamos fazer este programa cada vez melhor. Até lá!